O que é vencer? O que é vencer? Quero que vocês parem agora e pensem. O que é vencer? O que é vencer? Nós estamos numa época onde as pessoas acreditam que vencer tem a ver com um sucesso externo. Tem a ver com você conquistar coisas externas. Eu não estou dizendo que isso não é importante, que isso não seja importante. Até porque a gente é humano, a gente precisa de coisas externas também para sobreviver. Nós precisamos do sustento, nós precisamos de moradia, nós precisamos nos vestir, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos de proteção, nós precisamos de coisas externas também, enquanto estamos aqui nessa dimensão. Porém, a felicidade ela não está vinculada diretamente às coisas externas. E ela não depende das coisas externas. E isso é uma coisa que a gente já ouviu através de alguns ditados, né? Algumas pessoas, né, a gente já ouviu falar, dinheiro, né, riquezas, bens, não traz a felicidade. Aí tem gente que ainda brinca e fala assim, mas é melhor ter depressão dentro de um carrão, num apartamento, com ar-condicionado, com tudo do bom e do melhor, né, numa mansão, numa casa maravilhosa, do que dentro de um busão lotado, morando num barraco, numa comunidade. Então, a gente ouve muito as pessoas falarem isso, é melhor ter depressão com dinheiro do que sem dinheiro. Tá, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o melhor mesmo é não ter depressão. Eu estou dizendo que o melhor mesmo é você viver uma plenitude onde, se você estiver rico, se você estiver classe média, se você estiver próspero, se você estiver quebrado, se você estiver falido, se você não estiver falido, se você estiver prosperando, se você estiver rico ou pobre, classe média, classe alta, classe baixa, aonde você estiver, em que patamar econômico você estiver. O melhor é você não depender de nenhuma dessas coisas para ser feliz, para estar bem, para estar equilibrado, para estar equilibrada. O melhor é isso. Claro que é muito melhor estar bem e estar bem de vida economicamente, com tudo estabilizado. Óbvio, ninguém aqui é sem noção. Eu não estou negando isso. Mas eu estou aqui para falar o que ele me disse, o Senhor me disse. O que é vencer? E uma coisa que ele me disse foi que muitas vezes a gente não pensa sobre porquê, né? Ninguém nunca consegue viver aqui constantemente vencendo em todas as áreas, né? Porque vencer, existe um conceito mais elevado de vencer que o Senhor me deu. O que é realmente vencer? Vencer é vencer por dentro, em primeiro lugar. Esse vencer por dentro, ele não depende de nada externo. E não pode ser abalado por nada externo. Esse é o vencer por dentro. Só que nós temos outros tipos de vitórias, de vencer, né? Outros tipos de vitórias. Nós queremos vencer em áreas externas também, né? Em outras várias áreas, né? Pequenas coisas e grandes coisas também que nós consideramos importantes na nossa vida diária. Mas o Senhor me acordou e me disse assim, por que ninguém fica 100% pleno, né? Enquanto está nessa terra? Enquanto estamos vivos aqui nessa terra, é como se nós não estivéssemos, né? É como se nós nunca estivéssemos satisfeitos ou satisfeitas constantemente. É como se sempre surgisse algum tipo de problema para a gente vencer, para a gente lutar, para a gente, né, algum sonho para a gente conquistar. Por que isso acontece?
Porque Deus sabe que se a gente chegasse numa plenitude total em todas as áreas da nossa vida, tudo que a gente sonha, e se a gente conquistasse todas as vitórias que a gente sonha assim de uma vez, o que aconteceria? Nós estagnaríamos, nós nos acomodaríamos nas nossas vitórias, na nossa plenitude e na nossa felicidade. Por quê? Porque a gente, eu já conquistei tudo o que eu quero. A alma humana é assim. Eu não estou vendo o que os olhos não veem, né? O coração não sente. Tem um ditado que diz isso. Ou seja, não quero entrar em contato com os problemas do mundo. Por quê? Porque assim eu sou feliz vivendo nas minhas conquistas, nas minhas vitórias. Eu não quero nem abrir o jornal, nem ler notícia ruim. Deus sabe que se a gente vivesse o tempo inteiro somente na plenitude, a gente nunca ia querer ajudar o próximo, porque a gente ia ficar fechado na nossa bolha da nossa felicidade. A gente nunca ia querer evangelizar, sair pelo mundo afora falando do amor de Cristo. Eu tenho Cristo, Cristo me basta, Cristo me supre, Cristo é o suficiente para mim, eu estou abastado e feliz. Então eu tenho tudo que eu preciso. Vocês que lutem. Hoje em dia está na moda falar isso, você que lute. Olha que coisa horrível. Né? É engraçado dependendo da piada, no contexto, né? Tipo assim, você que lute. Tipo assim, eu consegui emagrecer 10 quilos, você que lute. Tem gente que põe assim, né? Vai entender. Mas o que eu quero te dizer é que, às vezes, para uma pessoa é engraçado uma determinada área de luta, mas para uma outra pessoa é um filme de terror aquela área. Para algumas pessoas é uma bobagem uma área, e para outras é aquilo que destruiu a vida da pessoa, que destruiu a família da pessoa. Então, a gente precisa parar e entender que a gente não vai viver uma plenitude completa em todas as áreas. Presta atenção. Eu não estou falando agora daquela vitória por dentro. A vitória por dentro, o Senhor Jesus nos prometeu e Ele cumpre. Na cruz, Ele nos prometeu. Ele disse que Ele levaria sobre si e nos daria uma paz que excede a todo entendimento. Entendimento é inteligência e compreensão. Uma paz que excede a qualquer inteligência e qualquer compreensão. É uma paz que está acima, ela excede a qualquer ciência, a qualquer pesquisa, a qualquer medicina, a qualquer conhecimento humano, sabedoria humana, poder humano. É uma paz sobrenatural. Ela está acima, essa paz. Acima de qualquer artifício humano. E essa paz, nenhum remédio da medicina pode dar, nenhum medicamento, nenhuma droga, nenhum estado de emoção, nenhum estado alterado pode nos dar, e nenhuma conquista da terra, externo, humano, material, pode nos dar. A paz que excede ao entendimento, a todo entendimento. Essa paz, só Jesus Cristo pode te dar. Essa paz, e aí sim eu estou falando de vencer por dentro. Mas agora, coloca um pouco de lado o assunto de vencer por dentro e vamos voltar para o assunto de as pequenas vitórias e as grandes vitórias que nós temos batalhado. Eu digo pequenas e grandes porque para alguns, por exemplo, vencer na área material é fácil. Para outros, custa a sua vida inteira. Custa um esforço que a pessoa quase morre para conseguir. Para cada um é um peso, né? É como eu falei aqui, fulano emagreceu 10 quilos, que bênção.
Às vezes, para um, emagrecer 10 quilos é assim. Para outro, custa quase 10 anos da vida da pessoa. Para cada um é um peso. Para cada um tem um peso. Porque nós não somos iguais, todo mundo por dentro, nas emoções. Cada um tem uma história, cada um tem um histórico. Cada um tem uma estrada, né? Uma história de vida. Então, as pequenas vitórias e as grandes vitórias que não tem a ver com essa vitória interna, com esse vencer por dentro, tá? Essas vitórias, elas são importantes. Você precisa sonhar, você precisa ter essas vitórias, sim, como seus sonhos. E essas vitórias, elas são as coisas que fazem a gente querer viver. O que é a depressão? É quando uma pessoa perde todos esses sonhos, a pessoa perde tudo daqui dessa terra que motiva a pessoa a viver. A pessoa vai entrando num lugar que ela vai perdendo a motivação. Eu não quero mais. Também não tenho mais vontade de trabalhar. Não tenho mais vontade de comer. Não tenho mais vontade de sair com os amigos. Não tenho mais vontade de rir. Não tenho mais vontade de nada. Quero morrer. É isso que é a depressão. A depressão, ela caminha para esse lugar. Por isso que tem muitas histórias de pessoas que tendem ao suicídio o fim da linha da depressão. No fim da linha da depressão. Por quê? Porque a pessoa vai perdendo esses sonhos da terra. Entende por que os sonhos da terra são importantes? Entende? Porque eles nos motivam a caminhar a cada dia. Eles nos motivam a continuar aqui nessa terra, vivendo e cumprindo o tempo da nossa vida. Porque a vida é um dom divino. A morte é nossa inimiga. Nós temos que aprender a guerrear contra a morte, gente. Deus, ele é vida, ele traz vida. A morte veio pelo diabo, pelas trevas, pelo mal. Quando morre um filho, uma filha de Deus, o que acontece? O espírito da morte, ele só pode cortar o fio da vida com permissão, tá? Por isso que a gente tem que aprender a orar e guerrear. Por isso que você que tem alguém internado agora, entra em guerra contra o espírito da morte, amarra o espírito da morte, em nome de Jesus. Proíbe ele de agir, de cortar o fio, em nome de Jesus. Não é na tua força, é no nome de Jesus que você pode fazer isso. Tendo fé. Não, mas eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. Então entrega a tua vida para Jesus agora, senão você não tem nem autoridade para orar. Senão o mundo espiritual não conhece você. Entrega a tua vida agora para Jesus. Fala para ele: Jesus, eu te entrego a minha vida, agora eu te recebo como meu único Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus eu te entrego. Escreve o meu nome no livro da vida, entra no meu coração e faz morada. Entrega agora a tua vida para Jesus. Entrega a tua vida para ele no mundo espiritual. Coloca a tua vida agora na mão de Jesus e diz para ele: tu és o meu Senhor. Senhor quer dizer dono. Quando você fala isso, você está dizendo: a partir de agora, eu não sou mais dono da minha vida, nem dona da minha vida. Agora o Senhor Jesus é dono da minha vida. Por isso o diabo não pode tocar. O diabo não pode tocar. Porque você não é mais dono da tua vida. Você não é mais dona da tua vida. Agora o Senhor Jesus é dono da tua vida. Então só com permissão de Jesus que pode tocar na tua vida. Por isso que é tão poderoso, gente. Então a morte é a nossa inimiga. Ou seja, o espírito da morte, ele não pode cortar o fio da vida de uma pessoa sem a permissão de Deus, quando a pessoa pertence a Jesus. Entendeu? Por que é tão poderoso entregar a vida para Jesus, pertencer a Jesus? Então quando um filho de Deus, uma filha de Deus, um servo, uma serva de Deus morre, o que acontece? Se a morte é a nossa inimiga e o espírito da morte é um demônio, o que acontece, Sara? Acontece que ele vai cortar o fio da vida com a permissão, porque chegou a hora da pessoa, então ele corta com a permissão de Deus. Mas ao lado já tem miríades de anjos, milhões de anjos ali. Já tem anjos específicos para levar o espírito e a alma dessa pessoa para a eternidade. Ou seja, essa pessoa que partiu e que pertence ao Senhor Jesus, quando a pessoa parte pertencendo ao Senhor Jesus, o espírito da morte não pode, assim que corta o fio, levar essa pessoa com ele. Não. Porque essa pessoa já tem o selo da marca de Cristo no teu espírito, na tua alma. Quando você aceita Jesus, é como se viesse aqui, o Espírito Santo e selasse você. É um selo não no seu corpo físico, mas no seu corpo emocional, que é a alma, e no seu corpo espiritual, que é o teu espírito humano.
A gente não enxerga, mas os anjos enxergam e os demônios também enxergam, tá? E eu te digo que eu tenho comigo a impressão de que até os animais enxergam. Até os animais enxergam. Porque eu já vi cada manifestação sobrenatural ligada aos animais que você não tem ideia. Eu não tenho tempo aqui para contar, mas um dia a gente faz uma live só para eu contar essas coisas, tá? Sobre os animais. Então, voltando aqui, a morte é nossa inimiga. Nós temos que lutar pela vida. Agradecer a Deus pelo dom da vida. Ah, não, Sara, mas você fala isso porque você não imagina como eu estou vivendo uma vida horrível. Você pode até estar vivendo um momento de uma vida horrível, mas isso pode mudar. Se você entrega a tua vida para Jesus, aprende a conhecê-lo, a ouvir o que ele ensinou, a conhecer os princípios dele e começar a fazer algo que vai mudar a tua vida. O quê? Obedecer a Deus, obedecer às ordens de Deus, obedecer aos princípios, obedecer aos desígnios de Deus e especialmente obedecer ao que ele manda você fazer no particular, na tua vida pessoal. E agora sim, eu quero te mostrar uma conexão entre vencer nas coisas externas, nas pequenas e grandes vitórias da vida aqui terrena e entre vencer por dentro e a vitória interna. Agora eu quero te mostrar a conexão entre os dois. Por quê? Porque essa vitória interna, ela está diretamente. Eu não disse que ela está mais ou menos, não. Eu disse que ela está diretamente. Deixa eu arrumar o foco. Às vezes ele sai, o foco sai agora. Saiu, voltou. Essa vitória, ela está diretamente conectada. Essa vitória interna. Diretamente conectada com algo que acontece no externo também. E o que é? Você entrega a tua vida para Jesus. Você passa a pertencer a Jesus. Começa hoje. Você começa a ler os evangelhos para conhecer. Eu fiz a minha contribuição, está no meu canal do Telegram. Eu li o Evangelho de Mateus, 28 capítulos. Eu li para você, está em áudio, para você ouvir e facilitar sua compreensão. Eu vou explicando as partes que são mais importantes, os detalhes mais profundos ali. E você vai entendendo. Eu fiz a minha contribuição para te ajudar, de graça. Só você vir aqui, no link que está na minha bio aqui do meu Instagram, tem o link do meu Telegram. Você vai cair direto no meu Telegram, lá você vai procurar em voz. Ou você vai arrastando assim para cima, ó, nas postagens, que você vai ver, tem o texto do Evangelho e tem o áudio. Cada um tem a... Eu estou apontando capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo... Ouça, comece a sua caminhada hoje. Ouça o Evangelho de Mateus. E aí você começa a conhecer o que Jesus disse, quem ele era. E aí você vai chegar nesse lugar, que é o lugar determinante, é a conexão entre as vitórias aqui da terra externas e a vitória interna. Você vai chegar nesse lugar. Quando você começa a caminhar com ele, você vai chegar nesse lugar. Que lugar é esse, Sara? É o lugar onde você vai se deparar com essa pergunta de Jesus para você. Você quer me seguir? Ele vai te perguntar. Você vai me seguir? Você vai fazer a minha vontade? E aí você vai dizer, eu vou, Senhor, eu quero. E aí você vai perguntar para ele, inevitavelmente, qual é a tua vontade. Você vai perceber que ele tem uma vontade coletiva para a igreja, ide por toda a terra, pregai o evangelho para toda criatura, fala de mim para as pessoas. Lembre-se do conteúdo e da forma. O conteúdo é o evangelho, mas e a forma de falar? Tem que ter sabedoria. Peça a ele sabedoria, ok. Mas aí você vai entender, existe um chamado coletivo. Aleluia. Nós já sabemos, está escrito. Mas também existe um chamado individual para cada pessoa. E o chamado individual tem a ver com esses sonhos e projetos que você deseja aqui, ó, na Terra. Todos os seus sonhos e as vitórias que você almeja aqui na Terra têm a ver com o teu chamado individual da parte de Deus para a tua vida. E aí é onde está o grande mistério. Tem uma ferramenta muito poderosa para você descobrir
qual é o teu chamado. Por exemplo, tudo que você admira no outro sinaliza algo que você precisa se aproximar, mas não necessariamente que você precise fazer igual. Tudo que você admira, preste muita atenção na diferença dessa palavra agora. Admiração. Eu admiro fulano que conseguiu construir uma casa sozinho. Uau, que lindo! Eu quero estar perto de pessoas que conseguem realizar coisas como essas. Por exemplo, como construir uma casa. Eu quero estar perto de pessoas que conseguem realizar, serem felizes. Então, eu me atraio. Você se atrai para estar perto. Ótimo. É verdade. A gente tem que ficar perto de pessoas que conseguem. Pessoas que a gente admira as conquistas. Uau! Mas não necessariamente isso sinaliza que eu deva trabalhar com construção de casa. Preste atenção. O que vai revelar se o meu chamado é trabalhar com construção de casa? É que, ao invés de sentir só admiração por aquela pessoa, se eu sentir inveja, e agora eu quero que você preste atenção na palavra inveja. Eu vou desdobrar a palavra inveja. Inveja, ela está desdobrada em 2 tipos de inveja. Tanto que no inglês, a palavra jealous, né, que é usada para ciúme, e inveja também. Jealous também é usado para inveja positiva. Agora, quando é envy em inglês, a palavra é a inveja negativa, a inveja maligna. E no português, a gente não tem essa divisão da palavra inveja, e isso é muito ruim. Porque no português, a inveja é sempre a maligna. E isso, psicologicamente falando, não é real. Existem 2 tipos de inveja, eu quero te dar essa aula agora, presta atenção. A inveja negativa, ela é um tipo de inveja que deseja que o outro perca para a pessoa tomar o lugar e aquilo que o outro tem. Essa inveja, ela não é uma inveja verdadeira. Ela é uma inveja conectada ao ódio, à raiva, à perversidade, à malignidade. Entendeu essa inveja? Agora, existe a inveja positiva, que ela é conectada com a admiração. Ela não quer que o outro perca, é esse tipo de inveja aqui. Esse tipo de inveja quer que o outro ensine a ele, a ela, como conseguiu chegar ali. É aquela amiga que fala para outra, fala, ai amiga, que inveja de você, tu come tudo e não engorda. Ela não está dizendo que ela quer que a amiga fique feia ou engorde. Não. É uma inveja positiva, é uma inveja ligada à admiração. Preste muita atenção nisso. Porque isso aqui tem uma chave para te revelar o que é que existe dentro de você que você ainda não realizou. Sonhos frustrados, sonhos ainda não realizados, estão ligados e conectados com o chamado de Deus para a tua vida. Preste atenção que eu estou te dando a chave agora. Então aqui está a inveja negativa e aqui está a inveja positiva. Captou isso? Então agora eu vou esquecer a inveja negativa, nós não queremos ela, nós não queremos pessoas assim perto da gente e nem queremos sentir isso, isso é podre. Isso é demoníaco, sai da nossa vida. Vamos ficar agora só com a inveja positiva, ligada à admiração. Toda vez que você e eu, qualquer ser humano, sente essa inveja positiva, aquela que a gente admira a pessoa, aquela que a gente olha e fala, uau, como é que você conseguiu chegar aí? Como é que você conseguiu isso? Me ensina, porque eu também quero chegar aí. Essa inveja não é a outra inveja negativa. A inveja negativa, ela não consegue fazer isso. A inveja negativa, ela quer que a pessoa caia. Ela deseja o mal. Não, esquece essa. Eu estou falando só dessa agora, da positiva. Localiza dentro de você todas as vezes que você sentir esse tipo de inveja, a inveja que você olha e você faz assim, uau, que máximo, eu também quero aprender, também queria ser assim como você. Tudo na tua vida que você sentir esse sentimento aqui está conectado diretamente ao vencer por dentro, ao chamado de Deus individual para a tua vida, a realização individual para a tua vida, que está conectada diretamente ao chamado e à felicidade interna. Enquanto você não realiza o chamado de Deus para a tua vida, fica um vazio e uma
sensação de incompleto dentro de você. Então, todos nós precisamos entender a importância das realizações externas e a importância das realizações internas. Porque vencer é vencer por dentro, mas vencer por dentro está diretamente ligado a obedecer às ordens de Deus para nós, que incluem coisas externas também. Ou seja, eu aceitei Jesus. Ah, mas a pessoa aceitou Jesus, vai para o céu, não precisou realizar nada. Se estiver no leito de morte, em estado terminal, morrendo, só precisa aceitar Jesus, mais nada. Arrepende do pecado, crê que Jesus é o Senhor e Salvador e sobe direto. Aleluia. Mas enquanto nós, que temos o dia a dia para viver, o dia de amanhã, o dia de depois da manhã, em nome de Jesus eu profetizo que nós vamos viver muito para realizar muitas coisas para o Senhor aqui nessa terra. Então, enquanto nós temos a vida e o dia a dia, não é simplesmente aceitar Jesus, não. Tem uma série de coisas de obediências que nós temos que fazer. Nós temos que renunciar ao pecado, temos que renunciar às vontades contrárias à vontade de Deus, temos que lutar para ter nossas vontades transformadas. Temos que perdoar as pessoas que nos ferem, e é todo dia alguém nos fere, nem que seja pela rede social. Temos que lutar para transformar a nossa mente, o nosso entendimento e renovar a nossa mente, fazer uma reprogramação mental, porque muitas vezes nossos pais não nos deram tudo o que precisávamos dos princípios de Deus, então temos que ter uma renovação de mente, isso dá um trabalho enorme, reprogramação mental, reprogramação de crenças, temos que abrir mão, né, das crenças limitantes e receber novas crenças que venham transformar nossas atitudes, tudo isso dá um trabalho enorme. Tudo isso no nosso dia a dia é uma luta. Tudo isso. Na vida cristã. E aí? E aí que não é simplesmente aceitar Jesus. Eu preciso me manter limpo, limpa. A santidade significa limpo, limpa, separado da sujeira do pecado. Ah, mas a Bíblia fala que nós somos pecadores. Sim, porque nós escorregamos sem querer e sujamos sem querer. Quando você tem um carro e você manda seu carro para o lava-jato lá e você lava o seu carro, aí você entra depois na lama só porque você quer? Óbvio que não. Sem querer, você saiu do lava-jato limpinho, com o seu carro limpinho, e aí você não viu, naquele dia cai um temporal, e aí suja o seu carro inteiro porque você tem que passar numa poça de lama. Fala pra mim, você fica feliz? Não, você fica triste. Ou seja, foi um acidente, foi algo que você não planejou. Então, na nossa vida, o pecado, para ele ser, né, justificado ali, Deus, né, nos justificar, precisa ser acidente. Porque quando o pecado é proposital, intencional e planejado, não é acidente, Deus vê que não é. E aí qual é o único jeito de sair dele? Arrependimento. Temos que nos arrepender dele, nos arrepender de termos planejado ele. Sabe? Ah, eu vou pecar e depois eu peço perdão. Pecar planejando. Logo depois pedir perdão, Deus está vendo. E isso ofende ao Senhor, isso agride o coração de Deus. Isso desagrada ao Senhor profundamente. Então, o que eu preciso que você entenda aqui para que isso faça sentido e eu encerrar essa palavra? O objetivo dessa palavra é a pergunta inicial. O que é vencer? Vencer, em primeiro lugar, é vencer por dentro. Mas vencer por dentro depende de você ouvir o que Deus diz, crer na palavra dele e obedecer ao que ele manda você fazer. De repente, para uma mulher que ela é dona de casa, cria 3 filhos, 2 filhos ou mais filhos, ela é mãe, dona de casa, de repente ela tem milhares de sonhos, mas Deus falou com ela hoje, até que os teus filhos tenham uma idade já, né, de no mínimo 16, 17 anos, até que os seus filhos tenham condições, né, de tomar decisões. Deus disse para ela,
eu quero que você se dedique a cuidar dos teus filhos. E depois que os seus filhos estiverem adultos, aí sim eu vou realizar vários sonhos que você tem. Se essa mulher ouviu isso, o marido dela trabalha fora, ela trabalha só em casa, e ela ouviu Deus falar isso para ela. Por isso que eu te falei que a plenitude interna tem a ver com você ouvir, crer e obedecer e fazer nas coisas externas, entendeu? Tem a ver o interno com o externo nessa área. Essa é a conexão, é a obediência. Então, o que é vencer para aquela dona de casa? Para aquela dona de casa, vencer é cuidar dos filhos dela. Enquanto que uma amiga dela, de repente, é uma alta executiva, está trabalhando como diretora CEO de uma multinacional, ganhando rios de dinheiro. E a dona de casa tem uma vida simples. Mas, às vezes, aquela alta executiva não pensa que o chamado daquela dona de casa é esse, pelo menos durante o período que os filhos estão crescendo. E se Deus levar ela nesse período, quando ela chegar diante do altar de Deus, o Senhor vai dizer para ela, muito bem, serva boa e fiel, você cumpriu o teu chamado. E ela vai subir e receber o carimbo de aprovada. Ela vai receber a coroa de glória da vitória, porque ela cumpriu a ordem de Deus para ela nessa terra. Enquanto que a outra mulher, que ela é diretora lá de uma multinacional, se ela estiver fazendo aquilo que Deus mandou ela fazer, que eu não duvido que seja, de repente, seja diretora de uma multinacional, imprima os meus princípios dentro dessa empresa. Porque através desses produtos você vai impactar uma geração. Aleluia! Se Deus falou isso com ela, então ela vai viver a plenitude. Agora, como é que você sabe quando a pessoa está fora do chamado? Quando a pessoa, mesmo sendo dona de casa, fazendo tudo, ou a outra sendo CEO de uma grande empresa, ela sente um vazio e uma sensação de incompleto constante. Eu não disse em alguns momentos, porque ter angústia faz parte da vida. Todo ser humano sente. A gente está numa dimensão caída. Nós não estamos na eternidade ainda, então é normal sentir angústia nessa dimensão. Mas não o tempo inteiro, constantemente. Existem fases, momentos, altos e baixos, é o normal dessa terra. Agora, se você faz um trabalho maravilhoso, você tem uma função maravilhosa, tem um bom marido, tem um lar estruturado, não te falta nada, e você sente essa angústia constante, esse sintoma, que é o que eu te falei ainda da inveja positiva. Lembra da inveja positiva? Ainda por cima, em cima disso, quando você vê alguém realizando alguma coisa que você ainda não realiza, você sente essa inveja positiva, não aquela horrorosa do ódio, não, mas essa positiva que eu já te falei? Uau! Isso está apontando para algo que você está deixando de fazer. Algo que você está deixando de realizar. Algo que você precisa realizar para você cumprir o seu chamado e para você ser feliz e vencer por dentro e ganhar essa plenitude interna, da vitória interna. Entendeu? Vencer é vencer por dentro em primeiro lugar. E quando você começa a vencer por dentro em primeiro lugar, você também começa a obedecer e a fazer o que você tem que fazer externamente. Entendeu? Uma coisa está conectada com a outra. Às vezes eu ainda não estou vencendo por dentro, mas eu quero. Então eu começo a obedecer e eu começo também a vencer por dentro. Uma coisa é como se fosse assim, uma bola de neve, um círculo assim, não para. Então você precisa entender isso de uma vez por todas. Precisa. Vencer tem a ver com vencer por dentro. Entendeu? E as consequências dessa vitória interna são muitas consequências. Primeiro, a mudança das tuas vontades, a transformação das tuas vontades. As vontades que eram erradas, desalinhadas da vontade de Deus, começam a se alinhar. A vontade de Deus é a sua. Elas começam a se alinhar e se entrelaçar.
Aí você vai na presença de Deus e confessa, derrama teu coração sujo, derrama teu pecado, chora na presença de Deus, tira o tempo de lugar secreto na presença de Deus, chora na presença de Deus, se derrama, Deus vem e derrama sobre você e transforma as suas vontades, se entrelaça com você. É esse o processo. Então, por isso que tem que orar todos os dias, derramar o coração na presença de Deus todos os dias. Ai, tive vontade de pecar hoje de novo. Derrama de novo seu coração na presença de Deus. Confessa de novo vontade de pecar. Confessa a vontade errada na presença dele. Chora na presença dele. Você vai ver ele vir. Por isso que quando a gente entra na presença de Deus, a gente sai forte, sai diferente, sai com fé, sai com certeza. E na medida que você vai fazendo isso todos os dias, você vai se entrelaçando com ele. Sabe o que vai te acontecendo? Você vai experimentando a plenitude. Experimentando a plenitude. É muito lindo. Deixa eu terminar contando o meu testemunho para vocês nessa área. É algo muito profundo. Por exemplo, a área da minha vida que mais se destaca e a área que Deus mais hoje me tornou famosa, conhecida na minha nação, coisa que eu nem tinha pretensão de ser na minha vida, era famosa, porque eu larguei a fama do mundo. Eu larguei toda essa coisa do estrelismo, da fama. Eu nasci famosa, eu nasci numa família de famosos. Quando eu nasci, eu cresci ouvindo a minha avó, minha mãe me dizerem o seguinte: quando você nasceu, você foi capa da primeira página do jornal. Na primeira página do jornal, no colo da minha mãe, na época foi 1973, né, que eu nasci, minha mãe e meu pai eram parte dos Novos Baianos, que é uma banda que o Moraes Moreira também fez sucesso, né? Que o Paulinho Boca de Cantor também fez sucesso, Galvão, né? E tantos outros que participaram dos Novos Baianos. Então, eu estava ali no colo. Minha mãe era a única mulher integrante dos Novos Baianos. Minha mãe era a única cantora com voz feminina da banda. Ela tinha um destaque. E estava lá eu no colo de mamãe. Entendeu? E aí a legenda a manchete era: nasce a filha dos Novos Baianos. Eu nasci famosa. Então pensa, para mim, fama nunca foi uma coisa que eu desejei. Por quê? Porque eu cresci numa família onde a fama me era pesada, me era ruim, me era desagradável. Quando ela ia, tinha que chamar a polícia para escoltar minha mãe na hora de ir embora. Porque ela era mega artista nacional. Ela era uma mega artista, meu pai era um mega artista. Eles eram ultra famosos. A gente não tinha essa liberdade. Então, para mim, a fama tinha um gostinho ruim. A fama não tinha um gosto de... Quando as minhas irmãs me convidaram para fazer parte da banda SNZ, do grupo SNZ, elas sabiam que eu não ia querer. Elas sabiam que eu tinha pavor da fama. Então elas vieram com argumentos para mim e me convenceram, que elas eram boas de argumento, e conseguiram me convencer a fazer parte da banda. Elas usaram vários argumentos que não vem ao caso eu contar aqui para vocês, mas elas sabiam que eu não gostava da fama. E quando eu larguei o SNZ para servir 100% Jesus em tempo integral, eu larguei como a palavra diz, eu coloquei a mão no arado, e decidi nunca mais eu vou olhar para trás. Eu não tinha desejo nunca mais de voltar para a fama do mundo. Eu queria apenas servir a Jesus. E como eu fui feliz. Ah, como eu comecei a viver a plenitude a partir dali. Um dia, o Senhor começou a falar comigo que queria que eu voltasse a fazer sucesso, fama na mídia secular. E eu falei: Senhor, eu não quero isso, mas eu aceito se essa é a tua vontade. E o Senhor começou a falar comigo que Ele me colocaria de volta na fama, mas agora para falar do nome dEle. E eu pensei na época, seria possível isso? Porque não existia o que a gente vê hoje. Não existia na época que eu me converti, em outubro de 97. Não existia isso de música gospel, de gente que não é crente ouvir. Não existia isso das pessoas falarem de Jesus e serem respeitadas. Era outra cultura. A gente evoluiu muito de lá para cá, a gente ganhou muito espaço. A música gospel hoje é respeitada. Não tinha isso, não tinha nada disso. Então, eu achava assim, tá bom, Deus,
isso parece uma viagem, né? Mas o Senhor está falando, eu acredito. E o Senhor realmente começou a me levar para falar para as pessoas. E aquilo que mais se destacou na minha história, no meu testemunho, foi justamente o meu testemunho de vida de santificação na área dos relacionamentos. Ou seja, o fato de eu não beijar na boca. Hoje, esse ano de 2021, eu fiz os cálculos, tem mais ou menos 19 anos que eu não beijo na boca. Mais ou menos 19 anos que eu não tenho relação sexual com um homem. Com ninguém, né? Só podia ser com homem, né? Porque eu nunca gostei de mulher. Nunca gostei de mulher, Deus me livre. Seios já bastam os meus. Eu gosto do que eu não tenho, do que me falta. Nunca gostei de mulher. Ok, não tenho relação sexual, engraçado, né? Não tenho relação sexual, engraçado eu falar com um homem, né? Óbvio que era com homem, pra mim, né? Não tenho relação sexual e nem beijo na boca. Tem um pouco mais de 19 anos, um pouquinho mais, mas é mais ou menos isso. Eu fiz os cálculos mais ou menos. Eu não tenho certo quando eu comecei. Mas é isso. Isso se destaca. É o assunto que desde quando eu tinha uns 10 anos de abstinência já se destacava. 9 anos de abstinência já se destacava. As pessoas, uau, como é que você consegue? Uau! E eu me tornei uma pastora em um determinado momento e me tornei a pastora solteira mais conhecida, mais famosa do Brasil. De modo que, quando eu ganho flores e posto alguma flor, se eu postei flor em algum momento, eu já postei algumas vezes que eu ganhei flores, me ligam os jornais, os repórteres me ligam. Você está namorando? Nós queremos dar a notícia se você estiver namorando. Volta e meia me ligam, me mandam mensagens, me mandam e-mails. Por quê? A imprensa quer saber se eu estou namorando. Porque as pessoas aguardam para saber desse testemunho. Quando é que a Sara Shiva vai casar? Quando é que a Sara Shiva vai estar namorando? Será que isso vai acontecer em algum momento? Então a minha história de abstinência, de santidade, de consagração ficou famosa. Tem gente que se refere a mim assim, aquela mulher lá que não tem ninguém, aquela mulher lá que já não namora ninguém há não sei quanto tempo, que não arruma ninguém. Porque para os ímpios, para os incrédulos, o valor da pessoa está em ter alguém. Olha que coisa triste. E aí, nessa área, eu tenho me tornado, para a glória de Deus, o Senhor tem feito isso comigo. É uma honra para mim. É uma honra para mim. Quando alguém ri, zomba, escarnece de mim, é uma honra. Uma honra. Mas eu tenho me tornado também para muitas pessoas um exemplo a seguir. Por quê? Porque muitas pessoas entenderam isso da mesma forma que eu entendi. Relacionamento é para ser vivido debaixo da presença de Deus, com muito temor e responsabilidade. Porque o casamento é a maior escolha da nossa vida, a maior decisão da nossa vida depois da gente aceitar Jesus. A Bíblia começa com o casamento de Adão e Eva, a Bíblia termina com o casamento de Cristo e a igreja. É a coisa mais séria da nossa vida depois de Jesus. É a pessoa com quem a gente vai fazer uma aliança no altar de Deus. Não, mas eu casei só no civil. Então você não tem a bênção de Deus, só a bênção dos homens, das autoridades humanas. Deus me livre. Deus me livre. Tem que casar também com a bênção sacerdotal. Mas eu não tenho dinheiro para fazer festa. Eu não disse festa. Você ouviu a palavra festa? Eu disse bênção sacerdotal. Isso faz até na sala da tua casa, meu bem. Para de arrumar desculpa para andar em pecado. Tá? Então, um casamento é uma coisa muito séria. Muito séria. E eu entendi isso. Muita gente também entendeu isso. A gente não pode se relacionar com as pessoas usando as pessoas. Me dá aqui prazer. Me dá aqui, me satisfaz aqui minha necessidade física, fisiológica, biológica, de contato físico e tchau depois. Se der certo, deu. Que é isso? Isso é defraudação emocional. Isso é pecado gravíssimo. 1 Tessalonicenses 4:6, perdão. 1 Tessalonicenses, versículo 6,
capítulo 4, versículo 6, nesse assunto, relacionamento, não defraude o teu irmão. Não se aproveite, não use o teu irmão, porque o Senhor é vingador contra isso. Eu aprendi, eu entendi a palavra. Então eu tenho vencido nessa área. De que maneira eu tenho vencido nessa área? Eu ouvi o Senhor me dizer. Ah, como foi tremendo o dia que ele me disse. Ele me disse, tenho para você um chamado. Tenho para você um ministério. E vou te usar muito para ajudar pessoas. E tenho com você um chamado específico na área de relacionamento. Você não vai se casar rápido. Você vai demorar muito tempo para se casar. E ele me disse, você aceita? Porque eu tive a opção de aceitar ou não. E eu disse, Senhor, que honra. Obrigada, eu aceito sim, Jesus. Eu aceitei. E eu aceitei e eu ouvi ele me dizer como ia ser, que ia demorar. E que as pessoas, ele me disse, ele me avisou, as pessoas não vão entender, vão zombar, vão rir, vão falar mal de você, vão dizer que você tá doida, vão dizer que você escolhe demais, vão dizer que você vai ficar encalhada. Sendo que a gente sabe que encalhado não é quem tá solteiro, encalhado é quem casou com a pessoa errada, vai ter que esperar a pessoa morrer para casar de novo, isso que é encalhar. Solteiros estão na prateleira esperando no azeite de Jeová. Ô, glória! Mas ele falou para mim, você vai ser chamada disso tudo, você vai ser xingada, zombada. Mas depois, quando eu te honrar, todos verão a minha glória resplandecida na tua vida. Você aceita? Eu falei, é lógico, Senhor. Tenho medo de ser zombada, não. Tenho medo de ser xingada, não. Eu mato essa bola no peito, Jesus, por ti. Porque se tem uma coisa que Deus me deu, foi marra de carioca. Pensa uma carioca que eu sou. Tenho uma marra que só o sangue do cordeiro mesmo para me dar graça. Porque eu até peco de tanta marra que eu tenho. Eu tenho muita marra, eu sou muito marrenta, gente. Uma carioca típica, né? Mulher carioca é muito marrenta. E então, olha bem, olha bem. Deus falou comigo que esse era o meu chamado. Por isso que as mulheres que estão fazendo o meu curso das princesas online, o que eu digo para as mulheres? Se você for entrar lá e for assistir as aulas, você vai ver. Tem muitas vezes eu falando isso. O meu chamado é assim, é longo. Quando você vai fazer um curso meu, quando você vai numa ministração minha, vai fazer uma aula comigo sobre ser princesa, sobre deixar de ser cachorra, deixar de aceitar migalha de homem, aprender a receber o melhor de Deus para a tua vida, você não vai ter que ficar o tempo que eu tô em santidade esperando, não, porque Deus tem pressa para te casar. Deus tem pressa para te dar. Ele é teu pai, ele quer te dar rápido, logo, mas sabe por que muitas mulheres não recebem rápido? Vai lá no curso que você vai ver, porque eu não posso contar aqui, porque senão os sapados vão mudar de tática para te enganar. Lá no curso são 12 aulas e eu vou explicando em cada aula o que pode estar sendo impedimento na tua vida para Deus mandar teu príncipe. Porque se você não estiver pronta, você vai destruir o relacionamento. Tem muita gente que casa com a pessoa certa, mas não está pronto, não está maduro, não está madura para o relacionamento e destrói o relacionamento. Infelizmente, isso é real. Então, muitas mulheres, muitas, me seguem até hoje, desde a época que eram solteiras. Hoje estão casadas. Eu recebo mensagens de homens dizendo, pastora, a minha mulher, quando era solteira, via seus cursos, via suas aulas, via seus vídeos, assistia, fazia culto das princesas. Antes de existir online, né? Tinha que ser só presencial. E elas iam só o presencial. Várias aulas. E muitos homens me mandam mensagem. Pastora, eu quero te agradecer porque eu casei com uma princesa verdadeira. E a mulher ficou lá 2 anos. 2 anos em santidade. Gente, é o tempo médio que Deus leva para te dar. Do dia que você se consagra. Leva de 1 ano a 2 anos para Deus te apresentar. De 1 ano a 2 anos. Enquanto eu tô falando, tem nomes vindo na minha cabeça. Eu não quero expor o nome de ninguém aqui. Mas tem tantas. Eu tô lembrando de várias mulheres aqui. Várias. Que estão na minha mente. Que eu falei, tá chegando, se prepara, aprende.
Então é uma coisa muito séria você entender isso. Cada um no seu chamado. O meu chamado é esse. E eu tenho vencido no meu chamado. Como é que eu venço no meu chamado? Eu preciso aguentar o tempo longo que eu tenho que estar, porque faz parte do meu chamado ser exposta como um outdoor, tanto para as pessoas admirarem e verem o poder de Deus operando nas vontades de uma pessoa, na santidade, como para ser chacota. Faz parte do meu chamado e por isso eu tenho paz. Por isso que eu acordo todo dia rindo de bom humor. Ah, como é que você acorda todo dia rindo de bom humor? Sem um macho, sem dar um beijo na boca há 19 anos. Nossa, como é bom, né? Dar uns beijos na boca. Meu Deus, como é bom você ter um braço te envolvendo, né? Você, mulher, ter aquele braço forte te envolvendo. Eu não sinto isso há 19 anos. Meu Deus! Como é que pode? Como é que eu consigo ser feliz assim? Porque eu estou no meu chamado. Eu estou realizando o chamado de Deus para a minha vida. Eu estou cumprindo o propósito dele. Tanto aqui dentro eu tenho vencido internamente, as minhas vontades têm sido transformadas em alinhadas com o querer dele. Como externamente ele tem me dado tantas vitórias que eu não consigo nem contabilizar. Eu não consigo contabilizar as bênçãos de Deus na minha vida. Internas e externas. Eu quero dizer para vocês, é real. Você pode vencer. Vencer é vencer por dentro. Vencer é você conseguir dentro de você fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Isso que é vencer. Vencer é ter tuas vontades transformadas e alinhadas com a vontade dele, na área que ele te chamou. Amém? Vencer é a tua felicidade não depender de coisas externas. No meu caso, dentro do meu chamado. E um dos principais chamados que eu tenho é santidade na área dos relacionamentos. É um dos principais. Eu tenho outros chamados que eu tenho executado também. Mas esse é um dos meus chamados principais, o qual Deus me tornou conhecida no Brasil. E fora do Brasil, em alguns lugares, já sou conhecida também. E aí? Como é que tem sido nessa área? O externo. Eu não apresentei para vocês ainda nenhum príncipe, nenhum pretendente meu. Já falei para vocês que na hora que começar o mistério, vou apresentar. Vou deixar vocês saberem. Ou seja, para as pessoas do mundo, se não tem coisas externas, a pessoa não venceu. Para as pessoas do mundo, se a pessoa ainda não está com namorado, se, no caso, né, a pastora Sara ainda não está namorando ninguém, então ela ainda não venceu. Não é verdade? Eu já venci, porque eu já estou vivendo a plenitude dentro de mim. Eu já vivo uma plenitude que namorado nunca me deu, nenhum namorado nunca me deu o que eu tenho hoje. E olha, eu tive cada namorado antes de eu me converter, viu? Depois de convertida ainda, namorei alguns caras antes de eu fazer o voto do beijo, porque eu não fiz o voto do beijo logo que eu me converti. Tanto que eu tenho mais de 20 anos de convertida. E mais ou menos 19 que eu fiz o voto do beijo e do sexo. Você entender que eu demorei um tempo ainda para eu poder conseguir fazer o voto. Eu ainda tinha alguns namoradinhos antes de eu fazer o voto. Já era convertida, recém-convertida, ainda dava uns beijinhos na boca, era muito sem noção, tadinha. Mas Jesus me transformou. Então, será que eu tenho vencido? Eu estou te mostrando na minha vida, fica mais fácil quando você vê no outro. Eu já tenho vencido, porque eu já tenho conseguido obedecer à ordem de Deus para mim. Você, homem, você, mulher, que também não é casado, não é casada, e entendeu isso recentemente, eu preciso me consagrar, eu preciso me santificar e me guardar para casar em santidade. Você começou a fazer isso? Comecei, Sara. Então você também já começou a vencer, você já está vencendo. Ah, não, mas todo mundo fala que para eu vencer vai ser só quando eu casar. Mentira! Mentira! Essas pessoas que te falam isso geralmente são pessoas com casamentos frustrados, que não suportam olhar para você e ver que você ainda tem a chance que essas pessoas não têm mais.
E essas pessoas querem te empurrar para fazer o que elas fizeram, casar rápido para poder tentar preencher um vazio que não preenche com casamento. Casamento não preenche o vazio da nossa alma. Quando você casa com esse vazio, a pessoa também casa com esse vazio, vocês dois ficam uma briga constante, um tentando fazer o outro. Me preenche, me preenche, me preenche. Ninguém preenche ninguém. Porque o preencher vem daqui, ó, do Espírito. Então, uma mulher cheia do Espírito, eu já sou essa mulher. Eu não quero, por exemplo, um homem que não é cheio. De jeito nenhum. Você acha que eu vou querer um homem vazio para ele ficar querendo que eu preencho ele? É ruim, hein? Eu quero um cara pleno, cheio também. Os dois plenos juntos, vamos ficar transbordando. Chacatarabalarabá, ô glória! Aquilo maravilhoso. Pensa. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Eu já venci nessa área. Mas, Sara, tem áreas que você ainda não venceu? Tem. Aqui, ó, nas minhas coisas aqui, ó, pequenas e grandes para mim. Tem várias áreas que eu ainda estou lutando para vencer. Mas aqui dentro, o vencer por dentro, eu já venci. Eu já acordo todo dia rindo, plena, com vontade de viver. Isso é vencer. A primeira vitória. A vitória de dentro, a vitória por dentro, a vitória, a conquista interna. E isso tem a ver com o meu chamado. Eu já sou feliz e plena. E tem gente que não entende, porque como não vive, tem dificuldade de entender. Porque a pessoa aprendeu errado, aprendeu que a felicidade só vem se ela estiver namorando. O homem também, a felicidade só vem se eu tiver sexo, se eu estiver tendo relação sexual, se eu estiver curtindo a vida. Não. Se fosse assim, gente, pessoas ricas, bonitas, famosas, não tiravam a própria vida, como a gente já viu tantas histórias horríveis de grandes nomes de pessoas famosíssimas que tinham isso, tinham sexo, tinham um relacionamento, tinham dinheiro, tinham poder para curtir quanto quisesse da vida. A plenitude e a felicidade não dependem disso. Então eu digo para você, eu venci, eu estou vencendo todos os dias da minha vida. Ainda que aos olhos do mundo, muitas pessoas não acreditem porque não entendem como é que eu consigo ser feliz sem beijar na boca há 19 anos, sem fazer aquilo maravilhoso há mais de 19 anos. Essa é uma felicidade que a Bíblia chama. Ela diz que para o mundo nós seremos chamados de loucos. Somos muito doidos mesmo. Para o mundo, aquela dona de casa que ouviu do Senhor, cuide dos teus filhos, até eles terem a maioridade. Para o mundo, ela é infeliz, porque ela cuida do lar, do marido e dos filhos. O mundo não entende. A amiga dela, que é CEO da multinacional, não consegue entender como é que ela consegue ser feliz e realizada. Apenas sendo dona de casa, cuidando dos filhos e do marido. Porque o chamado não tem absolutamente nada a ver com os conceitos do mundo. O chamado é individual. Deus vai te dar e dentro de você Ele vai colocar. Lembre-se da ferramenta que eu te dei, a admiração e a inveja positiva, que está conectada à admiração. Tudo que sinalizar dentro de você uma frustração é sinal de que você tem que correr atrás e fazer, porque há algo na tua vida que você não está realizando. Deixa eu melhorar ainda mais esse exemplo. Por exemplo, quando eu vejo o Mané Garrincha jogando futebol e dando um show no futebol, ou o Maradona, ou o Rei Pelé, né, que o pessoal fala que é o rei do futebol, né, o Pelé. Então, quando eu vejo o Pelé, o Mané Garrincha ou o Maradona jogando futebol, eu assisto aquele jogo da Copa do Mundo onde o cara tá fazendo um gol esplêndido. O que eu sinto? Eu sinto admiração. Uau, que máximo. Mas eu não sinto nenhuma pontadinha assim daquela invejinha de dizer, uau, como eu queria. Não sinto. Por que eu não sinto? Porque eu tenho zero chamado para jogar futebol. Zero chamado. Mas quando eu vejo uma grande pregadora, um grande pregador pregando com poder e glória,
e falando de maneira tão tremenda na presença de Deus e o fluir do Espírito saindo daquela pessoa, eu admiro e eu sinto aquela vontadezinha dentro de mim de ser parecida. Ah, como eu queria ser parecida. Ah, como eu queria ser parecida com a Joyce Meyer. Ai, que máxima essa mulher. Uau! Entendeu? Ah, como eu queria ser parecida com a apóstola Valnice Milhomens. Uau, que mulher esplêndida, que mulher fantástica. Em Deus ela é fantástica. Como ela ministra com graça, com grandeza, com sabedoria. Nunca vi uma mulher que exala a santidade igual a Valnice, a apóstola Valnice, a pastora Valnice. Que tremenda aquela mulher. Ah, meu coração se enche daquela ardidinha de admiração. Aqui, ó, tá manifestando, tá brilhando. É diferente de quando eu vejo o Pelé, o Garrincha, o Maradona jogando futebol, entenderam? Então aprenda a identificar dentro de você. Aprenda. Amém? Tudo que você olhar e sentir essa invejazinha positiva é uma área da sua vida que está frustrada e que você precisa correr atrás para realizar. Porque essa área faz parte do pacote do chamado de Deus para a tua vida. Porque é um pacote. Tem muita coisa que ele vai realizar. Talvez hoje você esteja sendo só dona de casa. Ou você, homem, esteja fazendo uma coisa que você sabe que não é só isso que você quer fazer. Não importa. Cumpra o chamado. Termine essa tarefa. Termine essa tarefa. E experimente ver Deus fazer um upgrade na tua vida, te levar para a próxima etapa. Amém? Eu já fiz tantas coisas, o Senhor tem me levado para novas etapas que eu nunca nem imaginei. Mas os sonhos dele são muito maiores do que os meus, do que os teus, do que os nossos. Amém, queridos? E é isso que eu queria dizer, queria compartilhar com vocês, queria terminar falando disso para vocês. Amém?